Olá, meu nome é Leonardo Denedini, sou estudante de Relações Internacionais na Escola Superior de Propaganda e Marketing e hoje vou apresentar a Turquia. A partir de 2015 até 2016, a Turquia testemunhou um aumento na violência terrorista, incluindo ataques importantes em Ankara, Istambul e em toda a região predominante curda do sudeste da Turquia. Em 15 de julho de 2016, elementos das Forças Armadas turcas tentaram um golpe que acabou por falhar após uma ampla resistência popular. Mais de 240 pessoas foram mortas e mais de 2.000 feridos quando cidadãos turcos tomaram as ruas em massa para enfrentar as forças golpistas. Em resposta, as autoridades do governo turco prenderam, suspenderam ou demitiram mais de 100.000 funcionários de segurança, jornalistas, juízes, acadêmicos e funcionários públicos devido à sua alegada conexão com a tentativa de golpe. Após o fracassado golpe, o governo turco instituiu um estado de emergência em julho de 2016, que foi prorrogado até julho de 2017. O governo turco realizou um referendo em 16 de abril de 2017, que, quando implementado, mudará o território turco de um sistema parlamentar para um sistema presidencial. O PIB da Turquia é de 8 bilhões de dólares, enquanto sua taxa média de crescimento anual do PIB é de 4,2%. Os 5 principais setores da economia turca são agricultura, alimentação, automotivos, serviços empresariais e química. O setor manufatureiro da Turquia é igual a 24% do PIB. O setor imobiliário na Turquia é de 4,6%. A moeda é a lira turca e a Turquia tem uma inflação de 8%. Com seu crescimento estável, a economia turca vem demonstrando um desempenho notável ao longo dos últimos 8 anos. Uma sólida estratégia macroeconômica aliada a políticas fiscais prudentes e grandes reformas estruturais em vigor desde 2002 vem integrando a economia turca ao mundo globalizado e transformando o país em um dos maiores beneficiários do investimento estrangeiro direto de sua região. Essas reformas estruturais, aceleradas pelo processo de admissão da Turquia na União Europeia, abriram caminho para mudanças abrangentes em inúmeras áreas. Os principais objetivos desses esforços eram fortalecer o papel do setor privado na economia turca, aumentar a eficiência e a resistência do setor financeiro e propiciar uma base mais sólida para o sistema de seguridade social. Como essas reformas fortaleceram os fundamentos macroeconômicos do país, a inflação caiu drasticamente de 30% em 2010 para 6,4% no fim de 2010, enquanto o estoque geral da dívida nominal pública definido pela União Europeia caiu de 74% para 41,6% em um período de 8 anos. Portanto, a Turquia vem cumprindo os critérios dos 60%, estabelecidos pela União Europeia em Maastricht para o estoque da dívida pública, desde 2004. Enquanto os níveis do PIB mais que triplicaram, passando de 231 bilhões de dólares em 2002 para 336 bilhões em 2010, o PIB per capita cresceu vertiginosamente de 3.500 dólares para 10.079 dólares nesse mesmo período. Melhorias tão importantes em tão pouco tempo inscreveram a Turquia na escala econômica mundial como uma economia emergente excepcional, a 16ª maior do mundo e a 6ª maior economia em relação aos países da União Europeia, conforme os números do PIB em 2010. Antes da recente recessão global que atingiu todas as economias do mundo, a economia turca apresentou forte crescimento econômico por 27 trimestres consecutivos, o que a tornou uma das economias de mais rápido crescimento na Europa. Porém, a crise financeira global tem dificultado consideravelmente a estabilidade macroeconômica e financeira de muitas economias, afetando adversamente as linhas de financiamento e a demanda externa e provocando, assim, uma significativa diminuição de todas as atividades econômicas globais. Enquanto os mercados financeiros na Turquia se mostraram resistentes à crise, a redução da demanda externa e a desaceleração dos fluxos de capital internacional tiveram um impacto negativo sobre a economia, causando assim uma contração econômica em 2009. Contudo, os avanços positivos percebidos na economia mostraram indícios de uma rápida recuperação, iniciada já no último trimestre de 2009, com impressionante 5,9% de crescimento econômico, tornando a Turquia uma das economias de mais rápida recuperação no mundo. Seu forte crescimento econômico continuou também em 2010, atingindo 12, 10,3, 5,2 e 9,2% no primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre de 2010,
respectivamente, atingindo assim uma taxa de crescimento geral de 8,9% ao longo de 2010. Com um desempenho econômico tão robusto, a Turquia destacou-se como a economia de mais rápido crescimento da Europa e uma das economias de mais rápido crescimento do mundo. Nos últimos 5 anos, as exportações da Turquia aumentaram uma taxa anualizada de 4,8%, passando de 123 bilhões de dólares em 2010 para 153 bilhões em 2015. As principais exportações da Turquia são ouro, carros, caminhões de entrega, peças de veículos e joias. Os principais destinos de exportação da Turquia são a Alemanha, o Reino Unido, Iraque, Estados Unidos e Itália. Nos últimos 5 anos, as importações da Turquia aumentaram uma taxa anualizada de 1,4%, passando de 175 bilhões de dólares em 2010 para 187 bilhões em 2015. As principais importações são carros, petróleo refinado, peças de veículos, aviões e helicópteros e ferro de sucata. As principais origens de importação são a China, Alemanha, Rússia, Itália e Estados Unidos. As relações diplomáticas entre o Brasil e a Turquia tiveram início com a assinatura do Tratado Bilateral de Amizade e Comércio. Apesar de não serem grandes parceiros de negócios, a corrente de comércio entre o Brasil e a Turquia deu um salto nas últimas décadas, passando de 530 milhões de dólares em 2004 para uma soma de 2,102 bilhões no ano passado. Até agosto deste ano, as trocas comerciais entre os dois acumulam 1,4 bilhões de dólares, e o saldo da nossa balança com o país eurasiático está em 53 milhões de dólares. Tanto pela sua localização geográfica como pela sua importância política regional, a Turquia possibilita acesso aos mercados europeu, asiático e do Oriente Médio. O Brasil representa apenas 0,9% das exportações totais da Turquia, e se posicionou em 2013 em 33º lugar entre os fornecedores do mercado turco, com 0,6% do total. A Turquia foi, em 2013, o 41º parceiro comercial brasileiro com participação de 0,44% no comércio em nosso comércio exterior. Entre 2009 e 2013, o intercâmbio comercial com o país cresceu 108%, de 1,01 bilhão para 2,1 bilhões de dólares. Nesse período, as exportações aumentaram 57% e as importações em 187%. Todos esses dados são do Brasil Global Net. De acordo com o documento sobre o mercado de energia e eletricidade e a estratégia de segurança no fornecimento, a estratégia da Turquia no que se refere ao setor de energia é garantir o fornecimento de eletricidade e recursos energéticos que têm papel indiscutível na vida econômica e social do país, aos consumidores de modo satisfatório, ininterrupto e ecologicamente sustentável, a baixo custo e com alta qualidade. Além de recursos energéticos ainda não plenamente usados, como a energia hidráulica e o lignito, o potencial de energia renovável da Turquia é uma grande oportunidade para os investidores. A Lei nº 6094, intitulada Lei sobre as emendas referentes à utilização de recursos energéticos renováveis para o fim de gerar energia elétrica, estimula esse tipo de investimento, tornando-o ainda mais atraente. Com esse novo esquema de suporte, serão introduzidas diferentes tarifas de incentivo à adoção de energias renováveis para diferentes recursos renováveis com base na capacidade de geração de eletricidade. Nos projetos de dutos, a prioridade da Turquia é proteger seus recursos energéticos. Para tanto, a Turquia está promovendo diversos projetos de dutos, seja para gás natural ou petróleo. Quando forem concluídos, os seguintes projetos propiciarão recursos energéticos seguros tanto para a Turquia quanto para a Europa. A construção do projeto Baku-Tbilisi-Ceyhan da AOEPL foi concluída em 2005. A capacidade anual desse oleoduto é de 50 milhões de toneladas de petróleo cru. Ele é reconhecido internacionalmente por seu transporte de petróleo cru do Cáspio para a região do Mediterrâneo. O setor de telecomunicações da Turquia evoluiu consideravelmente nos últimos anos, a começar pela privatização de 55% das ações da Turk Telecom, a diversificação dos serviços do setor por meio de telefones celulares e da internet criou novas economias que representam áreas interessantes para novos investimentos.
Entre as vantagens da Turquia está seu setor de logística, que tem apresentado desenvolvimento significativo desde que o país firmou o Acordo da União Aduaneira com a União Europeia. Sua infraestrutura geográfica, física e corporativa é uma das principais atrações para potenciais investidores, conforme se pode ver a seguir. A proximidade entre a Turquia e mercados importantes como a CI, Comunidade dos Países Independentes, o Oriente Médio e o Norte da África, propicia acesso fácil a aproximadamente 1,5 bilhões de consumidores. A rescisão de um imposto especial sobre o consumo de combustível para aviões possibilitou importantes reduções nos custos e níveis de preços das passagens aéreas. Consequentemente, 6 empresas iniciaram operações em âmbito nacional nos últimos anos para atender a crescente demanda de voos. A Turquia tem papel-chave na conexão dos corredores de transporte pan-europeus à Ásia Central. Além disso, a bacia do Mediterrâneo, para a qual a Turquia é um condutor natural, adquiriu maior importância nas conexões leste-oeste e norte-sul. As redes nacionais de estradas e ferrovias estão completamente integradas à infraestrutura eurasiana. O projeto ferroviário da Rota da Seda constituirá umas alternativas uniformes entre a Europa, o Oriente Médio, as repúblicas turcas e o Extremo Oriente por meio da Turquia. O transporte regular por caminhões e as rotas de ferry continuam a aumentar a capacidade dos serviços logísticos. Foram iniciados 2 importantes projetos de transporte de gás natural por Europa. O primeiro é o Interconnector, desenvolvido pela Turquia, Grécia e Itália. A parte Turquia-Grécia já foi concluída e transporta gás natural para a Grécia, ao passo que a parte Grécia-Itália está em construção. O segundo é o projeto Nabucco, que transportará gás natural para os mercados europeus, ligando a região Cáspia e Oriente Médio, através da Turquia, Bulgária, Romênia e Hungria, a Áustria e posteriormente aos países do centro e do oeste da Europa. O total do investimento direto estrangeiro na Turquia é de 12,5 milhões de dólares. A Turquia é considerada como o 13º país mais interessante para a captação de investimento direto estrangeiro. 1.397 companhias estrangeiras estão estabelecidas no país, no comércio e varejo, na fabricação e nos bens de raízes. A produção têxtil lidera a captação de investimento direto estrangeiro, seguido dos produtos químicos e dos produtos alimentícios e bebidas.